Eu fui convidado para conversar com vocês hoje, quando reconheci essa foto no Instagram do BTQ. Eu subi nessas torres e foi uma experiência única. Vamos conversar um pouco sobre os processos petroquímicos e o processo de tomada de decisão na indústria petroquímica e o papel do engenheiro químico nela. Muitos de vocês já devem conhecer os processos petroquímicos. Mas nós temos aqui o seguinte: o petróleo sendo refinado nas refinarias para a produção dos derivados básicos, como GLP, nafta, querosene, gasóleos, e o gás natural sendo processado em unidade de processamento de gás natural para a produção de etano, propano e outros. Os derivados básicos são enviados às centrais petroquímicas, que se destinam a produzir os chamados insumos básicos, que são carga da segunda geração, dos produtores de resina e outras indústrias. Nós vamos ver hoje uma central petroquímica típica com carga base nafta, que é o caso da central petroquímica do Polo Petroquímico de Camaçari, no qual eu trabalhei. Uma central petroquímica ela é composta por uma unidade de pirólise, por um complexo de aromáticos e também, obviamente, pelas utilidades que dão assistência a tais complexos. Vamos ver um pouco o diagrama de blocos da unidade de pirólise e do complexo de aromáticos para que a gente possa entender melhor um pouco sobre o mundo que é a pirólise, que é o complexo de aromáticos. Vamos lá. A unidade de pirólise. Basicamente nós temos nafta sendo processada para a produção de eteno, propeno, cortes de olefinas como C4, C5 e os cortes de C6 e C8 que são enviados ao complexo de aromáticos. A gente tem aqui o seguinte, duas grandes seções na unidade de pirólise, a área quente e a área fria. E por que esses nomes? A área quente é onde ocorre o craqueamento térmico da nafta nos fornos de pirólise, que são fornos reatores que processam a nafta, promovem seu craqueamento térmico em altíssimas temperaturas para a produção do eteno, propeno e outros. Nós temos aqui, nesse diagrama de blocos, o Transline Exchanger e o quench de óleo para resfriamento rápido da mistura reacional que sai do forno, que ainda tem temperatura, um fracionamento primário com a produção de óleo e combustível, o quench com água, segue resfriamento, e agora nós vamos para a unidade de compressão e tratamento desse gás efluente dos fornos de pirólise, como o adoçamento e a desidratação. A etapa de compressão é feita a montante da área fria, sendo que a área fria ela vai ser responsável agora por, em baixíssimas temperaturas, permitir a separação do eteno, propeno e cortes mais pesados. Vamos lá. Nós temos então primeiro uma separação heterogênica aqui, representada com recuperação de hidrogênio e 4 colunas aqui representada como desmetanização ou desmeta, deseta, despropa e desbuta. Como assim são chamadas as colunas de destilação dessas unidades. Na desmeta nós separamos o metano dos cortes mais pesados, na deseta o etano e corte C2 como eteno, presentes, etano, eteno, acetileno, dos cortes mais pesados, sendo que agora o corte C2 aqui recuperado é enviado para a hidrogenação do acetileno, já que nosso interesse é no eteno, um splitter de C2, que é uma coluna de destilação, um splitter, que separa o eteno, produto de interesse, do etano, que é enviado novamente para as formas de pirólise. Agora, o despropa, que separa, por sua vez, o C3, hidrogena
separa o propeno dos demais C3 e retorna para os fornos de pirólise. A desbuta, ela é aquela coluna que vai separar no topo o corte C4 e no fundo a chamada gasolina de pirólise. A gasolina de pirólise é enviada para a unidade de fracionamento de gasolina de pirólise, que separa o corte C5, o corte C6 e C8 e o corte C9+. O C9+, eu me refiro a C9 e mais pesados. Aqui algumas questões que eu gostaria de elucidar. Por exemplo, nós temos, além dos fornos de pirólise, nós temos também uma unidade de separação criogênica de gás natural, ou seja, uma desetanização do gás natural para recuperação do etano presente no gás natural e envio junto com o etano da splitter de C2 para os fornos de pirólise, visando o aumento de produção de etano. E outra questão, por exemplo, no fracionamento de gasolina, nós temos fracionamento que ocorre antes da hidrogenação do corte intermediário C6-C8, do hidrotratamento. O corte C5 no polo petroquímico de Camaçari, ele é separado, recuperado antes da hidrogenação, pois há interesse em se preservar os alcenos presentes nesse corte. Já, por exemplo, no polo petroquímico do ABC, não há esse interesse e o projeto não previu, então, um atendimento ao corte C5, de modo que o corte C5 também é hidrogenado e os alcenos são então convertidos em alcanos e enviados para forma de pirólise. Eu quis elucidar basicamente que aqui é um típico diagrama de blocos de uma unidade de pirólise e que existem diversas possibilidades a depender do projeto, do interesse econômico por trás daquele projeto. Tá? Do fracionamento de gasolina, nós temos então a hidrogenação do corte C6-C8 com hidrotratamento e ele é enviado para um complexo de aromáticos. Vamos ver agora o corte C4, C5 e seus destinos. O corte C4 ele é encaminhado para o bloco C4, no qual há a produção do butadieno, do ETBE e do butano 1. O butadieno ele é recuperado do corte C4 através de uma unidade de destilação extrativa. O ETBE, por sua vez, ele é produzido a partir da reação do etanol com o isobuteno presente no corte C4. E o butano 1, recuperado do corte C4 por destilação. O bloco C5 recebe o corte C5 lá da pirólise, produz isopreno, piperileno e DCPD. É no bloco C4 que estão presentes aquelas unidades da foto, as maiores colunas da foto, que são as colunas de destilação extrativa do butadieno, que na verdade, do ponto de vista termodinâmico, é uma coluna só, mas que fisicamente, pela quantidade imensa de pratos, ela precisou ser dividida em duas. Bem, voltando aqui à pirólise, nós temos agora o corte CC8 sendo destinado ao complexo de aromáticos. Esse complexo de aromáticos ele tem uma infinidade de processos incríveis, é onde eu basicamente iniciei minha carreira. Por isso que eu falo dele com muito entusiasmo. Vamos olhar para ele num diagrama de blocos bem simplificado, em que a gente vê aqui o seguinte: duas cargas principais, que são a nafta e o CCC8 da pirólise. Vamos seguir primeiro pelo caminho da nafta. A nafta ela vai ser enviada para a unidade de fracionamento de nafta, de modo a separar um corte de nafta pesada e um corte de nafta leve,
E esses cortes eles podem ser reciclos para os fornos de pirólise também. O interesse aqui nessa fracionadora de nafta é no corte de nafta média, o corte majoritariamente de naftênicos na faixa C6 e C8. Esse corte é então enviado para a unidade de reforma catalítica, que é responsável por converter os naftênicos em aromáticos, produzindo por consequência hidrogênio. Então nós temos nessa unidade de reforma catalítica a produção também de hidrogênio, de leves como gás combustível, uma corrente GNP e uma corrente de reformado C6+, majoritariamente C6-C8, que vai ser enviada para uma fracionadora responsável por separar esse reformado em dois cortes, que são o corte de reformado leve, C6-C7, e o corte de reformado pesado, C8+. O corte de reformado leve ele é enviado para as unidades de extração. Nessa unidade de extração é também alimentado o C6-C8 da pirólise. Embora aqui esteja representado uma caixa preta com as duas entradas C6-C7 do reformado e C6-C8 da pirólise, fisicamente trata-se de duas unidades de extração que operam independentes de si e com uma unidade de recuperação do solvente em comum às duas. A unidade de extração ocorre a extração dos aromáticos por um solvente específico e, portanto, a produção de uma corrente de rafinado com os não aromáticos, que também é enviada como reciclo para as unidades de pirólise. No extrato aromático, nós temos, por exemplo, principalmente benzeno, tolueno e estilenos mistos. E agora nós vamos para a unidade que é o fracionamento desses aromáticos. O primeiro aromático a ser fracionado é o benzeno. Em seguida, nós vamos fracionar o tolueno no topo da segunda torre de fracionamento de aromáticos. O tolueno ele é enviado para a unidade de desproporção de tolueno, que tem o objetivo de converter o tolueno em benzeno e uma mistura de estilenos. No entanto, o objetivo dessa unidade é maximizar na composição dessa mistura de estilenos a presença do parastileno a partir de um catalisador os diâmetros do poro e devido à forma do parastileno, o mesmo possui uma maior facilidade de difusão ao longo do poro e por isso um menor tempo de residência dentro dos poros, enquanto os demais estilenos que permanecem mais tempo no poro do catalisador possuem também mais tempo de residência para isomerizar-se em parastileno, de modo que essa mistura de estilenos é majoritariamente composta por parastileno. Então, é enviada para, novamente, a unidade de fracionamento de aromáticos, de modo a se recuperar o benzeno vindo da desproporção do tolueno e agora também os estilenos ricos em parastileno, juntamente com estilenos que eram de origem no C6-C8 da pirólise. Esses estilenos vai ser encaminhado para juntar-se ao reformado pesado, que vem da reforma, e entrar na unidade de fracionamento de aromáticos especiais, visando a produção do parastileno e do ortotileno. Nessa unidade de fracionamento de aromáticos especiais, nós temos uma primeira coluna de separação, que por destilação separa um corte em que
recupera-se cerca de 60% do ortoxileno, já que nós temos uma muito próxima volatilidade dos isômeros. São colunas gigantes, com consumo energético altíssimo na unidade, e que separam também o ortoxileno e, no fundo, também os C9 e C10+ presentes. O ortoxileno é recuperado e nós temos a produção também dos solventes aromáticos C9 e C10. O topo dessa fracionadora ela já contém um teor de ortoxileno menor, mas ainda contém uma quantidade considerável de paraxileno, que é enviado para a unidade de purificação de paraxileno. A unidade de purificação de paraxileno é um dos processos mais incríveis que eu já vi. Basicamente, você tem um leito móvel simulado, que diferentemente do leito móvel verdadeiro, em que você tem o leito de sólidos se movendo ao longo da sua coluna, aqui você tem a presença de uma válvula rotativa que simula essa mobilidade do leito, permitindo então a purificação do paraxileno dos demais isômeros. O paraxileno é então encaminhado para seu destino de comercialização. E agora a mistura de estilenos que contém menos paraxileno e menos ortoxileno e ainda bastante metaxileno, que tem menos valor agregado, vai ser enviado para a unidade de isomerização. Mais um ponto. Eu falei que a recuperação de ortoxileno aqui, nessa fracionadora, é cerca de 60%. Já na purificação de paraxileno, que o processo não é via destilação, obtém-se uma recuperação de 90% a 95%. Então essa mistura ela contém muito pouco paraxileno, o ortoxileno remanescente, o metaxileno, que veio na mistura de estilenos tanto no reformado quanto nos estilenos da unidade de fracionamento. E agora vamos para a unidade de isomerização. A unidade de isomerização ela é responsável por restituir o equilíbrio dos isômeros, de modo que você possa produzir mais ortoxileno e mais paraxileno a partir do metaxileno remanescente. E essa mistura isomerizada é enviada novamente para a produção de mais ortoxileno e mais paraxileno, constituindo o que nós chamamos de loop de aromáticos. Bem, agora que nós já conhecemos um pouco mais também do complexo de aromáticos, a gente pode perceber que, enquanto a unidade de pirólise envia para o complexo de aromáticos um corte C6-8, o complexo de aromáticos envia para a pirólise nafta leve, nafta pesada, GLP, rafinados, que são as correntes de reciclo que vão alimentar formas de pirólise para maximizar a produção dos olefinos. Agora que já vimos um pouco de um complexo petroquímico, vamos pensar sobre o papel de um engenheiro químico no processo de tomada de decisões. A resposta a isso é uma otimização, e ela visa responder algumas perguntas que frequentemente surgem quando da operação desses sites. Qual carga? Qual mercado atender? Quais volumes? Qual break-even dos produtos? Qual o preço mínimo? Quais insumos consumir? Quais unidades operar? Qual unidade agrega mais valor? Essas são algumas das perguntas que surgem ao longo da operação dessas unidades, ao longo dos ciclos de planejamento que ocorrem e que cabem aos engenheiros químicos que atuam no planejamento e otimização responder. Por exemplo, vamos pensar aqui no processo complexo de aromáticos e algumas perguntas específicas que podem surgir para ele. Na nafta que a gente alimenta a fracionadora de nafta visando o craqueamento catalítico na reforma catalítica. Qual a nafta dentre as disponíveis no mercado que eu devo escolher? A partir de suas características. Qual carga eu devo operar? Qual patamar de carga? Do CCC8 que eu produzo na reforma catalítica, eu devo realmente produzir aromáticos? Eu posso produzir gasolina com ele? Geralmente as unidades dos complexos aromáticos elas possuem também agregadas a ela uma unidade de produção de gasolina automotiva que recebem diversas correntes
mistura e produz uma gasolina automotiva. Correntes como nafta leve, rafinado, pendulado à unidade de extração, reformado CC8, vindo da reforma catalítica, chilenos, tolueno, cenove aromático, e que compõe a partir de uma formulação que é definida a partir das características de cada uma dessas correntes, quanto a octanagem, período de indução, goma e a volatilidade, PVR. E algumas surgem perguntas também do tipo: a nafta leve, eu devo fazer reciclo de pirólise ou enviar para a gasolina? Eu ganho mais com a minha nafta leve enviando para o reciclo, consumindo novamente energia, mas agora produzindo mais olefinos, ou enviando diretamente para o planta de mistura de correntes formular a gasolina. O GLP, eu devo enviar na caldeira queimando e deixando de comprar um gás natural, ou enviar para a pirólise e produzir mais olefinos? Qual a melhor opção para eles? O rafinado, o mesmo. Eu reciclo na pirólise ou produzo gasolina? O tolueno, eu faço desproporção para produzir mais benzeno e mais chilenos, ou envio para gasolina? Vendo como solvente no mercado interno ou exporto? E também, por exemplo, cenove aromáticos. Eu vendo como solvente, exporto, produzo gasolina. Essas respostas, elas requerem um conhecimento do processo, também conhecimento das ferramentas que permitem responder essas perguntas com números, com valoração e quantificação dos resultados. Eis que surge a pergunta: como responder essas questões? Uma das possibilidades de resposta está na programação linear, para níveis de otimização em escala macro. O que eu quero dizer com isso? Que para tomada de decisão do patamar de operação das unidades ao longo dos anos, ao longo dos meses, ao longo dos dias, para atendimento de mercado, a ferramenta mais comumente aplicada é a ferramenta de programação linear, diferente do que se espera utilizar quando nós estamos falando de otimização de processo, em que se está objetivando encontrar, por exemplo, níveis de temperatura, de pressão, para a operação das unidades, que é feita a partir, por exemplo, de simuladores de processo, de otimização não linear. Aqui, o objetivo é atender a alguns níveis de planejamento, como, por exemplo, o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento diário. São planejamentos, por exemplo, para 5, 20 anos, para o próximo ano, para os próximos 3 meses, para o dia de amanhã, para o dia seguinte, visando obter respostas como aquelas que eu comentei. Qual carga que eu devo operar, para qual mercado eu vou atender, um evento de um replanejamento, qual a melhor ação, porque você precisa garantir que você tenha, entre as decisões possíveis, você tome a melhor decisão, que é diferente do que se espera da operação, que usa ferramentas diferentes como simuladores de processo, otimização não linear, para a tomada de suas decisões mais micro. E aqui é um exemplo de um workflow, de um processo de trabalho muito comum, que é basicamente nós temos as restrições operacionais sendo imputadas, como por exemplo carga máxima, carga mínima, parada de planta, quando vai ocorrer essas paradas, as restrições de mercado, como volumes máximos e mínimos, contratuais, disponibilidades, paradas de fornecedores, paradas de clientes, os preços, os custos de fretes, as opções de fretes, as modalidades da logística, tanto da carga quanto das matérias, quanto dos produtos, a qualidade e disponibilidade das matérias-primas, que são imputadas e a partir de otimizadores que definem a solução ótima para aquele período e para aquela unidade. E qual o papel do engenheiro químico nesse processo?
remodelar as unidades a partir, por exemplo, de regressão linear multivariável, garantir a aderência do modelo, basicamente buscando dados de planta, rever o modelo, fazer a gestão desses modelos para que eles atendam à realidade, analisar, obviamente, e criticamente os resultados, realizar análise de sensibilidade para avaliar impactos das variáveis no resultado. E, muito importante, o engenheiro químico que atua no processamento e otimização, planejamento e otimização das unidades, precisa construir a interface com as equipes de supply chain, comercial e operação para que seja extraída dos ativos a maior rentabilidade possível. Esse é um dos papéis muito importantes, é uma visão do todo, é um olhar analítico para os resultados e apoiar nas tomadas de decisão com resultados sólidos, analisados, e conhecer os processos, as opções de flexibilidade das unidades, alinhamentos, máximo de tancagem. É um processo de aprendizado grande. Eu trabalhei nesse período durante 2 anos nessa área. Processo de fato de construção mesmo de aprendizado e de muita aplicação de conhecimentos em engenharia química.